Mais um vídeo iniciando o quinto episódio da carteira do canal. Hoje eu vou trazer um panorama total do mercado, análise do Bitcoin, atualização da carteira, o que eu fiz essa semana, o que eu tô pensando, quais que vão ser meus próximos passos. Então se você está gostando desse quadro, já dá uma moral, se inscreve, curte, compartilha, ativa o sininho, ajuda muito o criador de conteúdo pequeno que está no começo, você compartilhando, você se inscrevendo e você curtindo ao YouTube continuar te entregando os vídeos e também a novas pessoas. Bom, vamos aqui primeiro começar no gráfico do Bitcoin. E seguinte, rapaziada. Bitcoin hoje é 76 mil dólares, caindo exatamente 8% do 7% do topo que fez nos 82.700 mil dólares. Bom, no último vídeo eu trouxe uma análise do Bitcoin falando que não gostaria de ver no curto prazo, lembrando que essa análise aqui é de curto prazo, não do médio e longo prazo. Eu sigo otimista no médio e longo prazo, mas o curto prazo do Bitcoin tá meio nebuloso. Enfim, eu gravei um vídeo e nele eu falei que não gostaria de ver o Bitcoin perdendo essa zona aqui dos 78 mil dólares aproximadamente, que era o pivôzinho que a gente tinha no gráfico de 4 horas. Esse foi o movimento que impulsionou a romper esses dois últimos topinhos aqui. Porém, a gente já está trabalhando abaixo desse valor. E agora, qual que é o lugar, a região que a gente olha para o Bitcoin se manter acima? Essa faixa aqui dos 74 mil dólares, que é o pivô do diário, que eu considero mais importante do que o pivô dos 4 horas. Foi esse movimento aqui que rompeu esse último topo que fez a gente levar. Cadê o pincel, meu Deus? Enfim, que fez a gente levar essa região aqui dos 78 mil dólares. Então, perder essa região, confirmar, se manter abaixo, pode ser que leve a gente a ter uma queda de curto prazo. Mas, rapaziada, seguinte, eu não acredito no Bitcoin perdendo os 60 mil dólares no curto prazo. Entendeu? Eu tô otimista a médio e longo prazo porque a gente sabe que o Bitcoin é um ativo que, porra, não tem dúvida nenhuma. Se você tem dúvida, estude Bitcoin. Mas para quem não tem dúvida, a gente sabe que o Bitcoin no longo prazo vai passar de 100, vai passar de 200, vai passar de 300. Quanto tempo? Não me importa. Então, o longo prazo no Bitcoin nunca dá para ficar pessimista. É sempre ali otimismo. O que vai refletir é o curto e médio prazo, né? Porque a gente não vai segurar Bitcoin eternamente. Tem pessoas aí que seguram o Bitcoin eternamente e tal, mas a maioria de nós aqui, em meros mortais investidores, também realizamos lucro, né? Não 100%, nunca fique 100% sem Bitcoin, na minha opinião pelo menos, mas a gente sim realiza lucro, porque a gente tem que ter o dinheiro no bolso, né? A gente investe para ou gerar renda passiva, ou aumentar nosso patrimônio, rentabilizar ele, etc. Então tem uma finalidade, não é só investir num ativo que vai subir eternamente daqui 10, 20, 30, 50 anos, enfim. Bom, dito isso, eu não acredito que o Bitcoin vai perder os 60 mil dólares no curto prazo. Como eu falei em outros vídeos, eu não acho impossível. Afinal, nada é impossível, ainda mais quando se trata de mercado cripto. Mas eu não acredito nisso no curto prazo. Eu estou mais otimista com um movimento de alta do que um movimento de queda. Então, você me pergunta, porra Luiz, você acha que o Bitcoin vai voltar a subir, romper topos históricos e etc? Calma, meu parceiro, calma. Muita calma nessa hora. A gente tem que ver o dia a dia. O que eu acredito é que a gente vai ter alta no curto prazo, não uma queda perdendo o fundo dos 60 mil dólares. Curto prazo não, né? Médio prazo. Porque, pô, se amanhã o Bitcoin cair aqui, vocês vão falar, nossa, ele falou que o Bitcoin ia subir no curto prazo e caiu. Não quero dizer no curto prazo, tipo amanhã, não sei o que. Eu acredito num rompimento de topos antes de um rompimento de fundos. A gente só vai poder ter uma análise diferente, pelo menos na minha visão, que possa ter um rompimento de fundos, se a gente invalidar algum movimento de alta. Ou seja, se a gente começar a subir, aqui na região, por exemplo, dos 90 mil dólares, 80 e poucos mil dólares, e começar a recuar rapidamente, deixar um pivô feio, um pavio feio, muitas liquidações, etc. Enfim, se chegar lá e tiver alguma coisa assim, aí a gente pode ficar mais pessimista e pensar, realmente esse movimento aqui, né, pode ter sido um repique para a gente voltar a cair e fazer o fundo do chamado bear market que muitos chamam, né? Enfim. Bom, eu sigo otimista no longo prazo. No curto prazo, eu olharia para essa região aqui dos 74 mil dólares, como eu falei.
Esse pincel tá me deixando perdido. Região aqui de 75 mil dólares é o pivô do diário. É uma região importante aqui no curto prazo. Mas, rapaziada, é o seguinte. Isso aqui é para quem quer ficar operando, trade. Se você é só um investidor, não fica perdendo tempo com gráfico, assim, tipo, olhando as oscilações do Bitcoin no dia a dia. Porque a realidade é que isso aqui, pouco importa pra gente. Pouco importa, você não está comprando Bitcoin para vender amanhã. Pelo menos só se você for trader, beleza. Mas a maioria de nós não é. Eu faço operações de trade, mas a maior parte do meu capital está investido em Bitcoin, está investido em altcoins, está investido em outros mercados. Nunca, como eu falei, eu sempre diversifico meu patrimônio, nunca deixo todo o patrimônio em um lugar só. Então eu tô um pouco me lixando. Se o Bitcoin amanhã vai estar nos 80, se vai estar nos 74, se vai estar nos 72. A gente tem uma estratégia justamente para a gente ter caixa, para a gente ter dinheiro para conseguir comprar caso a gente tenha momentos assim, momentos de crises, momentos de quedas, momentos de pânico, de medo. São esses momentos que a gente tem que estar o quê? Capitalizado. Se você está capitalizado, não tem porque tu ter medo, porque qualquer cenário é só alegria. Lógico que por mim, eu tô cansado desse marasmo chato aqui do mercado cripto. Eu tô querendo uma alta, ver meus ativos subindo, principalmente as altcoins, que apanharam demais. E nessas últimas altas aí, elas até sobem um pouco, algumas ou outras, mas ainda tá muito longe do que tava. Tipo, pô, Pendle teve uma altinha legal aqui, chegando a 2 dólares e 20 centavos, já tá 1,76. Nier também até que subiu um pouco, chegou a 1,70 e tal, mas não é nada ainda absurdo, não são aquelas altas que a gente quer ver, né? Que as altcoins estão devendo desde que teve aquele fundo de 10 de outubro, praticamente foi todos os gráficos iguais, despencaram. Praticamente todos os gráficos que eu abri aqui de altcoins, todos vão estar muito parecidos. Com exceção de algumas, como Hyperliquid, essa altcoin aqui é uma das melhores, acho que é a melhor no momento, na realidade, em questão de performance e o tamanho e importância que ela tem hoje no mercado. Acho que é a melhor, sem dúvidas algumas. E particularmente, depois de Ethereum, é a altcoin que eu mais gosto hoje, é a altcoin que eu mais tenho na minha carteira pessoal, não na minha carteira aqui do canal, porque como eu falei, eu comprei ela um pouquinho mais esticada, então eu segurei um pouco a mão. Aí desde então ela só subiu infinitamente, aí eu falei, paciência. Se um dia ela voltar a um preço que eu ache justo, a gente vai ter caixa, como eu falei, essa é a estratégia, ter caixa, ter capital para comprar bons ativos quando der a boas oportunidades. Entendeu? Mas, mano, altcoin, rapaziada, altcoin nesse momento, tenha pouco do seu capital, tenha mais Bitcoin, tenha mais caixa, tenha pouco em altcoin. Se você quer ter um dinheiro em altcoin, agora beleza. O risco sobre o retorno de ter altcoin tá muito bom, porque elas estão muito baratas. Pô, Aave é um projeto excelente. Aave, né? Aave é um projeto excelente. 88 dólares. O topo histórico dela foi a 600 dólares, né? Mas ano passado ela foi ali na faixa dos 400 dólares. Eu não acho impossível ela voltar nessa região. É um projeto ótimo. Então, se você acredita nisso, beleza, bota um pezinho, bota um valor, mas designe um capital que você está disposto a perder. Você fala, eu tenho aqui 20% do meu capital, 10% do meu capital total em cripto, certo? Desses 10% eu tenho, sei lá, 60% em Bitcoin, 30% em caixa e 10% em altcoins. Então bote um valor que você está disposto a perder. Tem gente que tinha a carteira 100% altcoin em 2025, 2024, esperando uma alt-season. Aí chegou a época do Trump, não vendeu, certo? Não vendeu porque achou que altcoin ia subir muito mais, que porra, Pendle a 7 dólares estava barato, Ethereum a 4 mil estava barato. Tem gente que não vendeu ou vendeu pouco, vendeu muito menos do que gostaria. Essa é a realidade da 98% do mercado cripto, são essas pessoas. E essas pessoas, infelizmente, estão segurando as altcoins até hoje, estão segurando os ativos até hoje. Então, se você quer ter altcoin, beleza, a gente está num momento sobre risco-retorno muito bom, como eu falei. Mas tem uma parcela do seu patrimônio que você está disposto a perder. E além disso, tenha uma parte em um ativo consolidado que seja o pilar da sua carteira, como Bitcoin, e sempre tenha caixa. Altcoin é um ativo que pode multiplicar seu patrimônio em 5, 10 vezes ali o seu capital alocado. Mas é um ativo que pode ir a zero. Por mais que boa seja a altcoin, o projeto promissor que você acredita, que você estudou, ela pode ir a zero. Então, enfim, esse é o critério, na minha opinião, para se investir em altcoin. E agora eu vou mostrar aqui
a carteira nossa do canal. Antes aqui eu queria mostrar um vídeo antigo. Eu tava aqui, ó, com 20% de caixa, certo? A diferença de antes pro vídeo de hoje é que hoje nós temos 30% de caixa. E eu vou explicar pra vocês. Eu fiz um aporte de $1.000 aqui nessa carteira, porque eu falei que eu queria ter 30% de caixa, voltar a ter 30% de caixa. Então eu coloquei $1.000 aqui para voltar a ter esses 30% de caixa. Enfim, e é isso, entendeu? Então a gente fez um aporte unicamente em caixa, não mudamos mais nada aqui, a carteira segue a mesma coisa e a mesma analogia. Não vou comprar nada no momento. Se eu ver o Bitcoin caindo mais forte, eu vou priorizar em algumas coisas. Eu vou priorizar primeiramente em comprar Bitcoin. Por quê, rapaziada? Comprar Bitcoin a $75.000 para mim é um preço caro? Não, não é um preço caro. É um preço barato? É um preço bom. Barato é uma palavra um pouco mais forte. Se você comparar aqui 10 anos, 15 anos, beleza, é barato. Só que, vista o passado que a gente estava presente, $60.000, não é um preço muito barato, mas é um preço bom, entendeu? É um preço bom. O primeiro aporte de Bitcoin nessa carteira aqui foi $89.000. Desde então a gente comprou 66, comprou 68, comprou 69, comprou 66 de novo. Então a gente comprou várias vezes nessa região dos 60 e pouco e nosso preço médio é $75.000. Então se o Bitcoin vier para uma faixa que eu considero interessante, ali na região dos 70k, $72.000, dependendo, eu vou considerar um aporte e vou trazer para vocês. Muito porque, rapaziada, eu falei para vocês que eu quero ter mais Bitcoin na minha carteira. Essa carteira pública, eu tenho uma meta de ter mais ou menos 50% dela em Bitcoin. Hoje meu pensamento é esse. Como eu falei, eu posso trocar. Mas isso eu tô falando do mercado cripto, né? Vamos fechar nosso dinheiro no mercado cripto. Porque hoje a carteira é só do mercado cripto, mas eu quero trazer outros investimentos nacionais, bolsa brasileira, internacional, etc. Então, eu quero trazer outros investimentos para vocês. Mas hoje, do meu patrimônio em cripto, eu quero chegar a 50% em Bitcoin. Então, com esse patrimônio que a gente tem atual, teria que dobrar o nosso patrimônio em Bitcoin, né? O nosso capital investido em Bitcoin. Então, nossa prioridade no momento vai ser alocar o nosso capital em Bitcoin. Porém, se eu ver oportunidades em algumas altcoins que eu tenha em carteira ou que eu quero ter em carteira, eu também vou alocar. Ethereum a 2100 eu tava me coçando para não alocar um capital alto. Por que eu não aloquei? Um capital alto não, perdão, um capital novo. Por que eu não aloquei? Porque já tá 9%, tá 10% aqui em Ethereum. E para mim é o limite. Eu não quero ver nenhuma altcoin aqui passando 10%, sabe? Se a gente vê um caso de uma altcoin que está subindo muito, valorizando muito, beleza, a gente pode até analisar o caso, segurar um pouco a realização, se a gente acreditar que vai mais, mas para mim 10% aqui é um limite que eu não quero ver em uma altcoin só. Ethereum, beleza, Ethereum é uma altcoin consolidada e tal, Pendle é uma altcoin que está subindo, e o resto aqui, enfim, Solana, Hyperliquid, Aave, etc. Mas é um limite de 10%, entendeu? Então a gente vai trabalhar com esse limite e se passar disso, a gente vai cogitar realizações de lucro dependendo do cenário que a moeda tiver. Só que lembrando, rapaziada, conforme a gente aloque mais dinheiro em Bitcoin, mais dinheiro em caixa, o patrimônio na carteira for subindo, essas porcentagens mudam muito rápido, entendeu? Então hoje eu tô com um patrimônio de $9.000 alocado nessa carteira, que o dólar caindo dá um pouco menos, né, do que eu botei, mas dá R$45.000. A gente já tá muito bem nessa carteira, a gente já tá com um patrimônio bem legal. Só que isso aqui é um projeto do 0 a 1 milhão. Então as porcentagens vão mudando muito no meio do caminho. Para você começar uma carteira, você tem que entender que ela sempre vai estar mais desequilibrada. Ela nunca vai estar com as porcentagens corretas que você quer. Por isso que aos poucos, conforme o mercado vai te dando oportunidade, você vai arrumando as porcentagens dela. Você vai arrumando bonitinho quanto você quer em cada uma. Você define umas regras que, passou disso, eu vou vender uma parte. Enfim, entendeu? Então, o importante é você ter na sua cabeça que você tem que começar a investir, você tem que começar a comprar ativos que você acredita e aos poucos você vai estruturando melhor sua carteira. Isso aqui não está nem perto da minha idealização que eu tenho para essa carteira cripto e nem para a carteira como um todo. Eu mostrei no último vídeo um aporte em Orange BTC. Vou até mostrar no gráfico aqui para vocês. Que eu não sei, acho que vai estar aqui, deixa eu ver.
Vixe, rapaziada. Aqui, ó, BTC. Mostrei um aporte pra vocês, se eu não me engano, de 200 ações, totalizando ali uns R$1.500. Hoje a gente tá negativo, porque nosso preço médio ali é na faixa do 7. Hoje ela tá a 6,76. É um aporte no mercado tradicional? É um aporte no mercado tradicional, mas interligado com cripto, querendo ou não. Porém, jurisdições diferentes, etc, etc. Mas no caso a gente não, eu quero trazer novos aportes em mercados diferentes para vocês, porque é o que eu faço no meu dinheiro particular. O dinheiro que eu não mostro aqui, ele está dividido em vários lugares diferentes. Ele está dividido em mercado americano, está dividido em mercado brasileiro, está dividido em mercado cripto, e dentro desses setores tem vários subnichos. Por exemplo, no mercado americano tem ETF, aí tem um pouco de stock picking. Aí no mercado brasileiro tem fundo imobiliário, tem ações, entendeu? Então, tipo, são vários mercados e você vai diversificando no próprio mercado. E eu quero trazer isso pra vocês. Tô pensando, inclusive, em trazer no próximo vídeo, talvez um aporte, porque aproveitar que o Ibovespa tá caindo, né? Deixa eu até pegar o gráfico do Ibov aqui pra vocês verem também. Porque como eu falei, rapaziada, esse canal aqui é foco em cripto, mas eu sou um investidor que diversifica meu patrimônio, e a carteira ela não vai ser focada só em cripto para sempre. Ela vai ser diversificada em outros mercados, porque é como eu acredito que a gente deve investir nosso dinheiro. Essa é a minha filosofia. Eu gosto de ter um pouquinho em cada lugar, nunca depositar todos os meus ovos na mesma cesta. Podemos dizer assim, né? Essas metáforas do mercado. Bom, o Ibovespa está 174 mil pontos, já corrigiu bastante desde o topo, aqui em média aí os 12%. Já tem alguns ativos que estão ficando preços justos, preços bons, que eu considero legal, como BB Seguridade. Banco do Brasil é um caso à parte, né? A gente sabe e tudo mais. Vem sendo bem complicado nos últimos tempos o Banco do Brasil, então eu ainda acredito que ele pode cair bem mais e tudo. E, enfim, não tem pressa. Mas enfim, rapaziada, o vídeo é esse. Eu só quis passar um panorama atual do mercado do Bitcoin e também mostrar um pouco da minha carteira. Não tivemos atualização de compra nem de venda, só adicionamos caixa. Se o Bitcoin voltar a subir para a região dos 85, 90 mil dólares, essa faixa aqui, dependendo de como o mercado estiver, se tiver uma euforia muito grande, se a gente tiver o indicador de medo e ganância em ganância, a gente vai considerar sim realizações parciais em alguns ativos. Mas no momento, rapaziada, eu não vejo realização. No máximo a gente poderia ver uma realização em hype, mas para mim é um ativo que está desempenhando muito bem, não vejo por que vender no momento. Então, no momento venda a gente vai pensar nessa região, e no momento em relação à compra a gente vai pensar na região de 70 mil dólares. Bitcoin, e dependendo do cenário a gente pode alocar também em algumas altcoins. Fechou? Esse foi o vídeo de hoje. Fique tranquilo com o mercado, aproveite seu dia aí, deixe o mercado trabalhar, não fique assustado. E lembre, Bitcoin não tem segredo nenhum, rapaziada. Bitcoin no longo prazo não tem segredo, entendeu? Tem aquelas pessoas que compram até Bitcoin todo dia. Eu não sou desse time, mas até entendo também. Bitcoin toda semana, todo dia, independente do preço, até entendo também. Mas a filosofia deles é parecida com a minha. Bitcoin, médio e longo prazo, não interessa o preço, não tem problema nenhum comprar. Aí então você pergunta, por que você não vai comprar agora? Porque a gente tem uma estratégia de investimento. É igual numa empresa. Numa empresa, eu que sou o dono da empresa, eu sou funcionário dela. A empresa está aqui, eu estou embaixo, certo? Então a empresa aqui, eu embaixo. Numa filosofia de investimento, numa carteira de investimento, a filosofia de investimento, eu. Se você padronizar isso na sua vida, tanto investimento, como empresa, como em outros setores, você vai ser uma pessoa bem-sucedida, você vai ser uma pessoa de sucesso. Não tem como, entendeu? É você ter uma filosofia e respeitar ela. Então é simplesmente por esse motivo. Bom, rapaziada, como eu falei no começo do vídeo, se inscreve aí, curte, compartilha, ativa o sininho. Estamos no 5º episódio dessa série. Já chegamos aqui a incríveis 9 mil dólares. Deixa eu botar aqui de novo pra vocês. 9 mil dólares, que dá 45 mil reais. Tem um pouco mais que eu investi, porque eu comprei o dólar, eu acho que eu comecei a montar essa carteira, o dólar tava 5,30 e tal. Mas enfim, temos aí na marca de 46 mil reais. Então, já deu feedback do que você está achando dessa série. Comenta aqui abaixo o que você espera pro próximo vídeo. O que você acha que está faltando mostrar. Alguma coisa que eu possa
a acrescentar nos vídeos, porque eu tô trazendo só isso, panorama do mercado, mais a carteira. Então, se tiver alguma dica, algum feedback do que eu posso estar trazendo para vocês para melhorar, vai me ajudar muito, rapaziada. Isso aqui eu faço com amor. Eu amo o mercado cripto, eu amo o mercado financeiro no geral. Então, eu amo trazer esse tipo de conteúdo para vocês, porque vocês podem aprender comigo, eu posso aprender com vocês. Todo mundo é um eterno aprendiz e a gente vai junto nessa caminhada. Vambora, vamos pra cima que é só o começo. Eu vou indo nessa, valeu, é nóis.